Agora a gente vai falar sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem. Quando a gente nas aulas anteriores a gente acabou falando sobre a função preço, né? Vocês lembram lá que o preço era dado em função da quantidade de litros. Eu também mostrei para vocês que as letras que vocês utilizam para representar isso não tem importância. Basta você saber qual o significado dessas letras. Por exemplo, eu poderia utilizar aqui que f em função de x é igual a x vezes 2. Tranquilo, né? O que está acontecendo, gente? Coisa mais estranha. E aí, a gente pode também, às vezes, chamar esse f de x de y, por causa do plano cartesiano. Mas eu ainda não mostrei isso para vocês em nenhuma das aulas. A gente vai ver já já, tá? É um dos próximos conteúdos. Tá. Mas enfim, também chamado de y. Por quê? Porque esse y representa um valor. Por exemplo, qual é o valor f de, sei lá, 2? Isso daqui vai ser 2 vezes 2, certo? Que é igual a 4. Ou seja, o valor de f de 2 é igual a 4. Então eu tenho que f de 2 é igual a 4. E eu posso chamar isso aqui de y. Poderia chamar isso aqui de a? Posso. Posso chamar de b? Posso. O que eu preciso saber aqui é que esse valor representa a minha variável dependente. Ou seja, o preço da gasolina. Tá? Agora, lembra lá que a gente tinha vários valores, né? Por exemplo, se eu coloco 1 litro de gasolina, eu vou ter que pagar R$ 2. Se eu coloco 2 litros, eu tenho que pagar R$ 4. Se eu coloco 3 litros, eu pago 6. Se eu coloco 4, eu pago R$ 8. Tranquilo. Isso daqui a gente chama de domínio, que é o conjunto A. Então, esse daqui é o domínio. E esse daqui é o contradomínio, que é o conjunto B. E aí tem outra coisa chamada imagem. O que é a imagem, né? Então, se você quiser, também dá pra gente escrever assim, ó. Vamos colocar assim bonitinho, né? Domínio da função f é igual ao quê? O conjunto formado por todos esses elementos aqui. 1, 2, 3 e 4. E a gente tem o quê? Contradomínio, vou colocar como CD da função f, CD de contradomínio, é igual a 2, 4, 6, 8 e 10. E a gente tem também a imagem. E o que seria a imagem dessa função? Então vamos colocar aqui, imagem da função f é igual ao quê? Bom, a imagem é todos aqueles valores que possuem correspondentes. Ó, por exemplo, aqui a gente vai ter a imagem como sendo 2, 4, 6 e 8. Então a imagem é o conjunto de todos os elementos do contradomínio que possuem, que são dados em função dos elementos do domínio, tá bom? Tô bolando aqui, pensando agora. É bom a gente estudar antes de gravar a aula, né? Mas enfim, tá ótimo, assim. Os elementos da imagem são os elementos que são dados em função. Os elementos da imagem são os elementos obtidos em função dos elementos do domínio, beleza? E aí, pessoal, é isso. Agora vamos ver alguns exemplos aqui pra gente treinar um pouquinho, né? A gente tem o conjunto A e o conjunto B. E a gente tem a função de A e B que transforma x em A em 2x pertencente a B. Então, galera, sempre faça um rascunhozinho aí. A gente tem os elementos 0, 1, 2 e 3, que é o conjunto A. E a gente tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o conjunto B. Por que, mano? Não tô nem tocando na tela. Onde? Tudo bugado. A gente tem o elemento B. E aí, a função transforma cada elemento x pertencente ao conjunto A, ou seja, pertencente a esse conjunto aqui, em um elemento x pertencente ao conjunto B, que é esse conjunto aqui. Então, ou seja, ó, eu vou ter y igual a 2x, em que y é um valor do meu conjunto B e x é um valor do meu conjunto A. Então, para x igual a 0, eu vou ter 2 vezes 0, que é igual a 0. Então, o 0 corresponde aqui com o elemento 0. Então, para x, eu estou variando o x, né? Então, eu vou ter 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, para o 1, corresponde aqui no elemento 2. E para y igual a 2 vezes 2, eu tenho 4. E para, vamos colocar aqui do lado, y igual a
2 vezes 3, eu tenho 6. Então, para o 3, corresponde aqui o elemento 6. Tranquilo. E qual é, então, o meu domínio da função? Vamos colocar aqui. Domínio de f é o conjunto dos elementos... Domínio de f é o conjunto A, tá? Vou colocar assim para ficar mais simplificado. E o contradomínio da função f? Contradomínio é o conjunto B. E a imagem da função f? Imagem da função f é igual ao conjunto de todos os elementos aqui que são dados em função dos elementos do conjunto A. Ou seja, a gente tem o 0, 2, 4 e 6. Beleza, pessoal? Vamos ver mais algumas. Acabou tampando ali, né, o contradomínio. Eu não sei porquê. Eu acho que estranho. Enfim, é que eu fiz uma gambiarra gigantesca pra poder gravar essas aulas assim, né? E aí, às vezes a tela mexe sozinha, sem razão nenhuma. E às vezes o negócio ali, tudo zoado. Mas enfim, vamos considerar a função f de naturais e naturais que leva x em x mais 1. Definida por f de x igual a x mais 1. Tá, nesse caso, a função f transforma todo natural x, beleza. Olha só, vamos ver aqui. No caso, não dá pra gente ficar representando isso usando diagrama de Venn, mas não dá pra representar todos os elementos dentro do diagrama de Venn, mas dá pra gente colocar aqui os naturais. Beleza, a gente sabe que tem todos os naturais aí como elementos. A gente pode fazer alguns testes, ó. F de x igual a x mais 1. Ficar escrevendo f de x é complicado, eu prefiro colocar direto y igual a x mais 1. Não é que é complicado, é porque vocês têm que escrever mais, né? F de x, vai ficar f de 2, f de 3, f de 4. Aí a gente já coloca aqui, ó, y igual a... Para x igual a 0, que é o primeiro número natural, a gente vai ter 0 mais 1, que é igual a 1. Para x igual a 1, a gente vai ter 1 mais 1, que é igual a 1. Beleza? Ó, 0, 1, 2, 3. Só o x que tá variando, tá? Y vai ser igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Opa, 1 mais 1 ali é 2. Olha eu vacilando. 2. Tranquilo. Vocês percebem aí, ó. Vamos trocar a cor para visualizar melhor. O primeiro número na imagem será o número 1, depois o número 2, depois o número 3 e depois 4, 5, 6. Ou seja, a gente vai ter aqui que o contradomínio... Vamos colocar aqui. O contradomínio, nesse caso, é o conjunto dos números naturais. Então, isso daqui é o conjunto dos números naturais. Vou representar aqui fora, tá? Conjunto dos números naturais. E aí... Não, aqui dentro mesmo. Conjunto dos números naturais. E aí a gente vai ter um outro conjuntinho dentro do conjunto dos números naturais, que é o conjunto dos números naturais sem o zero, tá? E isso daqui é a imagem da nossa função, beleza? Então a imagem é o conjunto de todos os números naturais sem o zero, então vamos colocar aqui, ó, domínio de f é igual ao quê? O conjunto dos números naturais. E o contradomínio de f? Contradomínio de f é igual também ao conjunto dos números naturais. E a imagem de f é igual ao conjunto dos números naturais sem o zero, tranquilo? Que nem nessa questão aqui, eu já acho meio zoado ficar utilizando o diagrama de Venn, porque vocês podem ver, pelo menos pra mim não encaixou legal, não gostei dessa forma enfim, não gostei de usar o diagrama de Venn pra representar isso daqui, tá? Porque a gente tá trabalhando com conjuntos muito grandes. Então o diagrama de Venn ele serve para aqueles exemplos mais iniciais, quando a gente está tendo um primeiro contato ali com essas ideias. Mas depois disso, já não é muito legal ficar utilizando o diagrama, tá? Mas enfim, tá aí uma forma de visualizar, assim, mais prática. É isso. E deixa eu ver se eu separei algum outro exemplo aqui. Tem mais algum exemplo. Seja a função f de r em r definida por y igual a x quadrado. Nesse caso, pessoal, ó, a função de real em real. Então, se ela é definida de reais em reais, eu já sei que o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é também o conjunto dos números reais. Agora vamos ver qual que é a imagem dessa função. Imagem de f. Bom, vamos verificar aqui. Para os valores de y, para x igual a, sei lá, 0
eu vou ter 0. Para y igual a, sei lá, 50. 50 ao quadrado, eu tive de pegar o exemplo assim, mais 5 vezes 5 dá 25, 2.500. Até que não é difícil de fazer. E para, sei lá, y igual a menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 3 que multiplica menos 3 vai dar mais 9. Pessoal, isso aqui é até uma propriedade, tá? É possível fazer demonstração, não vou fazer aqui agora porque foge um pouco do ensino médio, mas todo número elevado ao quadrado é um número positivo. É fácil a gente visualizar isso com exemplos, mas exemplos não provam nada, exemplos apenas ilustram as coisas, tá? Então, quando a gente está aprendendo matemática, principalmente na faculdade, tudo é demonstrado, né? Então, pra mim, eu tenho vou demonstrar, mas vamos deixar isso para outra aula. Procurem aula aí de demonstrações matemáticas, tá? Porque que é ensino médio, realmente no ensino médio não faz esse tipo de demonstração. Mas, toda vez que a gente tem um número elevado ao quadrado, esse número ele vai ser positivo, tá? É fácil de visualizar isso com exemplos. Menos 3 vezes menos 3 dá 9, menos 5 vezes menos 5 dá 25. Então, o domínio aqui vai ser os reais positivos, tá? E é isso, pessoal. Aí tá aí os exemplos. E não esqueçam de se inscrever e compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. A gente se vê nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até mais.